competência das autoridades presentes a importância crescente do tema em pauta, que demanda, sem dúvida, o máximo de atenção desta comissão, do Estado, das entidades, do terceiro setor, dos órgãos e profissionais responsáveis das áreas de educação, saúde e assistência social, inclusive a sociedade em geral, precisa ter mais informações sobre as dificuldades enfrentadas pelos autistas e seus familiares. Trata-se, afinal, de questões e desafios que, evidentemente, reclamam soluções e respostas no âmbito dos poderes constituídos e, particularmente, do Legislativo. Que esse debate possa, então, contribuir para a adoção das medidas necessárias para atender os interesses e direitos de um segmento da população digno de nosso especial apreço e integral apoio. Nisso reside exatamente o papel da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, órgão que tenho a honra de presidir e em cuja missão, atribuições e propósito de justiça, equidade e inclusão social confio em absoluto. Na oportunidade, reitero igualmente a confiança no empenho, na experiência e na capacidade dos palestrantes e debatedores, no sentido da geração de seguros e duradouros benefícios para o progresso das condições de atendimento às pessoas com autismo, pela adoção das medidas mais justas, adequadas e proveitosas, por uma visão mais clara e precisa de todos os problemas, limitações e carências inerentes ao transtorno do espectro autista, em respeito ao numeroso contingente de pessoas com autismo no Brasil, em nome do pleno exercício do direito desses cidadãos e cidadãs, contra todos os empecilhos e obstáculos, eleva-se, persiste e há de prevalecer a nossa expectativa sempre positiva, junto ao firme compromisso que se impõe como direcionamento constante para as iniciativas e decisões desta comissão. Muito obrigado e, com muita honra, eu quero passar a condução dos trabalhos para a autora do requerimento, a deputada Carmen Zanotto. Quero agradecer ao nosso presidente, deputado professor Vitório Galli. Quero saudar as nossas palestrantes da tarde de hoje. Quero dizer ao nosso deputado presidente desta comissão, que é a deputada Rosinha da DEFAL, deputado Galli. Ela, além de ter sido nossa companheira na legislatura passada, a deputada Mara propôs esta comissão permanente, teve o apoio irrestrito da nossa Rosinha da DEFAL, junto com o deputado Eduardo Barbosa, e um coletivo de parlamentares, homens e mulheres, que entendem a importância e a magnitude para a gente tratar desse tema numa comissão permanente. Então, sejam todas bem-vindas. Tendo em vista o adiantado da hora, eu gostaria de não me estender falando, porque a gente precisa justificar para as senhoras e para quem está aqui conosco, nos acompanhando, que hoje, excepcionalmente, nós vamos ter a eleição do novo presidente da Casa. Com isso, tudo está muito tumultuado em função do número de inscritos que nós temos e dos trabalhos que a gente vai precisar ter a partir das 16 horas no plenário. Então, de imediato, eu vou passar a palavra para as nossas expositoras, pedindo que, efetivamente, fiquem nos 15 minutos para que a gente possa dar oportunidade a todas de exporem os seus temas e também aos questionamentos dos colegas deputados. Então, eu passo a senhora Nilzarete Margarida de Lima por até 15 minutos para a sua exposição. Eu peço, se tem um microfone... Premiada do Movimento Orgulho Autista. Do Eduardo Barbosa, Vossa Excelência, que é a nossa referência nesta comissão. E muito obrigada mesmo pela... Obrigada a senhora Cláudia Moraes. E eu, de imediato, então, passo para a senhora Lia Ribeiro Silva, que é coordenadora municipal do Movimento Orgulho Autista de Volta Redonda.
Tá bom, eu agradeço, obrigado também pela oportunidade, até conheço a Cláudia há muito tempo. E eu ia começar com o seguinte, deputada, e quantos autismos são genéticos? A grande maioria dos autismos tem raízes genéticas e são hereditárias. O complicado é que não sabemos qual a forma de herança que rege as alterações genéticas implicadas com os diferentes tipos de autismo. Obviamente, há uma porcentagem pequena, de aproximadamente 10%, que tem um fator ambiental que a gente ainda não entende, não consegue controlar. Nesses casos, seria um pouco mais difícil se trabalhar. Alisson Muotri. Eu quis pegar esse pedacinho porque a maioria das pessoas dizem que só existe, que o autista nasce autista. Em autismo, a gente não pode fechar nenhuma perspectiva. Então, pode nascer, pode ter um fator ambiental, e a gente precisa entender isso também. O autista adulto no Brasil e as políticas públicas necessárias. Deputada Carmen, eu estou aqui como mãe de um rapaz autista, de 27 anos, Gabriel Gustavo, e sou coordenadora do Movimento Orgulho Autista da cidade de Volta Redonda. Agradeço o convite. Serei rápida, porque as necessidades são tão gritantes e imediatas que não quero me alongar. Não quero ficar lamentando o passado. Como diz o grande Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar a fazer um novo fim. E isso é o que queremos para os autistas adultos no Brasil, que eles tenham um futuro menos dolorido e abandonado que vemos hoje. Viemos, através desses anos, nos unindo com pais como Fernando Cota, Berenice de Piana, Ulisses Costa, Nilton Salvador, Ronaldo Cruz, Cláudia Moraes e muitos outros, lutando por políticas públicas para os autistas e por uma lei. E ela nasceu. Foi sancionada em 2012, levando o nome de uma mãe muito especial, que rodou esse Congresso todo para que essa lei saísse. A Lei 12.764, Berenice de Piana. Foi uma iniciativa do senador Paulo Paim colocar esse nome, que nos sentimos muito bem representados. Em 2014, foi regulamentada com vetos que não deveriam existir e com encaminhamentos que não estavam na sanção da lei, com direcionamentos que, ao invés de ajudar os autistas, continuam os deixando à margem de um tratamento adequado. Por que digo isso? Porque a própria lei há o artigo que passa que o autista precisa de uma equipe multidisciplinar, e isso não é uma imposição, é uma necessidade comprovada. Caros senhores, é ratificado nos países afora que o tratamento da pessoa com TA é direcionamento cognitivo, comportamental e psicoeducacional. Na rede pública não vemos esse direcionamento. Os locais e os profissionais que o fazem são particulares. Fomos combatidos por entidades que se dizem representantes dos autistas e que jamais, pelo que soubemos ou que sabemos, fizeram algum movimento para amparar na prática os autistas, ainda mais os adultos. A regulamentação da lei ficou capenga, porque a presidente, na época, vetou a continuidade das escolas especiais, vontade da maioria dos pais que não se acabasse. Jamais fomos contra a linha inclusiva, mas ter a parceria da escola especializada como uma ponte para a verdadeira inclusão era o nosso sonho. Não tivemos acesso para debater isso na época. O meu filho estuda numa escola especializada, com 110 alunos adultos. Ele estuda numa escola especializada e eu não vejo meu filho excluído de nada, aos 27 anos. Uma escola que tem o programa TIT, sala PEX, sala de informática, academia de ginástica, cozinha experimental, casa modelo. São 110 autistas adultos que convivem entre si e não são excluídos. Eles estão incluídos. E é pública. Outro grande problema é colocar na regulamentação o CAPS, como referência de atendimento às pessoas com autismo. Eu tive experiência de CAPS.
CAPS não é para autista. CAPS não é para autista. E alertamos várias vezes isso. Foi colocado na regulamentação como referência. Não existe na cartilha do CAPS pessoa com deficiência, atendimento a pessoas com deficiência e nem autista, mas está na cartilha do Ministério da Saúde. CAPS atende crianças e adolescentes com transtornos mentais. CAPS atende atendimento de pessoas com transtornos decorrentes da dependência de álcool e drogas. É porta aberta. É lindo falar isso, é porta aberta. Mas é porta aberta para entrar e para sair. Porque o meu filho ficava 10 minutos e a moça que não conhecia autismo dizia assim, olha, mãe, acabou o momento dele, pode levar para casa. 10 minutos. Ou então ele estava na sala, entrava uma pessoa surtada, esquizofrênica, e pedia para ficar na sala. Meu filho se desestruturava. Ou então a pessoa tinha uma crise, um surto na recepção. E eu dizia, mas é dia dela? Não, mas ela está aqui. Tem que deixar entrar porque é porta aberta. Isso não é local para se tratar a pessoa com transtorno do espectro autista, até porque o autista não é melhor, não é pior nem melhor que as pessoas que usam esse tratamento. É diferente. O TA é um transtorno neurodesenvolvimento infantil caracterizado por dificuldades de interação social, comunicação, comportamentos repetitivos e interesses restritos, podendo apresentar também sensibilidades sensoriais. Mas o que desejamos nessa audiência, deputada, é que a Lei 12.764 de Berenice de Piana seja cumprida realmente. A vida digna, a integridade física e moral, a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, e o mais importante para nós, né, que eu coloquei como base para o meu, que seriam realmente as residências assistidas e protegidas. Nós precisamos que esses adultos sejam amparados, né? Sejam amparados na sua velhice, que nós possamos, como a Cláudia disse, termos segurança que o Estado vai amparar nossos filhos quando nós não estivermos aqui, não estivermos mais aqui. Eu cuido do meu filho sozinha. É só eu e ele. Não posso obrigar ninguém a cuidar dele. Então, só nós seguimos juntos, eu e ele. Deixei ele lá muito triste por deixá-lo. Uma vontade imensa de trazê-lo para a senhora conhecer. Mas achei melhor não dar esse sacrifício para ele, ele ficou em casa. Mas nós queremos isso. A única medida, deputada, efetiva do Estado é simplesmente liberar medicações psicotrópicas. E eu vou dar um depoimento meu. Meu filho deixou de tomar medicação psicotrópica a partir da dieta sem glúten e sem caseína. Então, hoje, o meu filho não toma nenhum remédio por causa dessa dieta, que não tem nenhuma confiabilidade de nenhum setor do Estado. E é um alimento caro, muitas vezes muito caro, mas que eu faço questão de dar. Então, ele saiu, depois de 10 anos de medicação psicotrópica, e ele vai comigo em qualquer lugar, ele tem uma vida social ativa por causa da mudança da alimentação. Isso precisava ser também revisto, né, a nutrição, que está na lei. Nós, mães que criamos e cuidamos dos filhos sozinhas, é situação de calamidade. Se saímos para trabalhar, não temos paz, porque não sabemos como os nossos filhos estão sendo tratados. O custo de um cuidador habilitado também é muito caro. Não temos sequer o direito a lazer, a descansar, a não ficar pensando no dia de amanhã. O meu filho também tem epilepsia, como o filho da Cláudia. E ele teve uma epilepsia à noite, no quarto dele, ele gosta muito de computador. E eu só escutei um ruído. E quando eu cheguei no quarto, se eu não tivesse chego, acho que ele teria se afogado, teria se sufocado, porque ele estava de barriga para cima e tendo a convulsão, e eu tive que virá-lo. Aí depois a gente não dorme, né? Porque a noite inteira pensando que ele possa voltar a ter. Na verdade, não temos direito nem a morrer, porque não sabemos como os nossos filhos autistas ficarão. Parece que a gente falou junto, né, Cláudia? Mas eu nem vi o dela, viu, deputada? Eles são invisíveis para o poder público, mas são visíveis quando querem tirar os seus direitos. É triste sabermos que há tantas intervenções modernas e que funcionam em outros países para dar uma vida mais produtiva e digna a essas pessoas, e vemos nosso país relegá-los a meia hora de atendimento em CAPS,
que mal dá conta da demanda de outras patologias, sendo que o mesmo não é o lugar para a intervenção das pessoas com TA. É triste ver que o Estado oferece somente a opção da medicação psicotrópica, muitas vezes dada de forma agressiva, para somente deixar o autista mais alienado. Cara deputada Carmen, além dos autistas serem renegados, a inclusão porque já são adultos, serem renegados a inclusão porque já são adultos, os autistas de grau severo e moderado ainda não têm direito a que o Estado ajude a ter pelo menos o básico para viver. E as perspectivas de suas velhices é alarmante, por causa de suas comorbidades advindas do autismo e das doenças que possam aparecer em sua velhice. Onde estarão esses autistas quando seus pais se forem? Se a família consanguínea não quiser ou não puder ficar, senhores, senhoras, acredito piamente que a todos nós será cobrado no plano maior, ou pela vida, os nossos atos e as nossas ações nessa terra. Autismo exige mais cuidados da velhice. Na velhice, infraestruturas de apoio focam-se nas crianças e falham para os idosos. Isso foi um depoimento de uma moça chamada Cláudia Machado, em Portugal. As perturbações do espectro autista é uma preocupação para qualquer família. Abraços com uma criança que apresente alguns dos critérios para o diagnóstico. Lacunas persistentes na comunicação e na interação e nos padrões restritivos de comportamento, interesses ou atividades fazem dessas pessoas mais difíceis de se lidar. Se atualmente a informação e as opções terapêuticas estão à distância de uma pesquisa na internet, há algumas décadas foram muitas crianças e jovens que ficaram por diagnosticar. Então, temos muitos adultos sem diagnóstico. Hoje são adultos e idosos numa batalha constante de duas frentes. A primeira começa com o envelhecimento. A segunda estabelece na falta de estrutura de apoio específica. Os idosos com autismo têm os problemas associados à velhice juntamente com a síndrome. Explica a Isabel Cotinelli Telma, presidente da Federação Portuguesa de Autismo. Por necessitarem de uma educação muito específica e apresentarem complicações na comunicação, precisam de um atendimento diferente daquele que é realizado nos lares de terceira idade. A falta de respostas aos países para esses adultos e idosos é uma aflição para as famílias, que já tiveram que percorrer uma longa caminhada até o diagnóstico. Conhecemos a história de uma mãe que só descobriu que o filho era autista quando estava a pesquisar na internet e identificou os sintomas. Recorda Isabel, que há décadas luta pelos direitos da pessoa com essa perturbação, muito em parte pela sua própria história. Sabia que o filho era diferente, mesmo quando ninguém dizia que tinha autismo. Então, aí eu quero só fechar, deputada, dizendo isso. A gente não precisa sofrer mais, o nosso amigo Nilton fala isso, a gente não precisaria sofrer mais do que o necessário. E a gente tem sofrido. A gente quer realmente as políticas públicas para todos, mas a gente quer realmente que se enxergue esses adultos que foram. Eles não puderam, meu filho não foi aceito na inclusão na época dele, ele está com 27, ele foi recusado na inclusão pela sua patologia. Ele tem pouco acesso aos cuidados realmente que ele necessita. Eu entreguei para o deputado agora há pouco, deputada, uma pesquisa do Dr. Walter Camargos, de Minas Gerais, que ele fez um trabalho, e ele fez um apanhado de quanto custaria para uma família a criação de um filho autista, o filho tendo acesso a todos os tratamentos. R$ 9.000. Para que o autista pudesse ter todos os tratamentos, seriam R$ 9.000. Até porque o poder público não tem os especialistas que o autista necessita. Então, o psiquiatra do autista é diferente, a psicóloga do autista tem que ser diferente, a fono tem que ter uma especialidade. Então, eles precisam dessas especialidades. E 99% das famílias não têm essa condição de dar esses tratamentos que o autista precisa. Então, eu vim aqui mais para isso, realmente, para a gente ter esse olhar, que olhem realmente de forma mais humana para os nossos filhos e para nossas necessidades. Eu digo isso, eu não sou digna, nem meu filho é digno de piedade de ninguém.
mas ter compaixão é uma dádiva. E eu queria encerrar com um poema que eu fiz para o meu filho. Se algum passo no descompasso de nossas vidas que perdemos, não foi por querer fugir, apesar de às vezes achar que a vida é um tanto cruel. Seguimos entre quedas e levantar, entre dores e alegrias. Seguimos, meu filho autista. Quem nos seguirá, a não ser nossa própria sombra? Quem entenderá que na lei do mais forte e do mais fraco, tu és somente aquele, a carente de amor. E se tropeçares nas pedras colocadas pelos injustos, segure em minhas mãos, sempre estendidas. E nesse turbilhão de sentimentos, o que me faz continuar é saber-te em minha vida. É compreender que a missão de sua existência jamais será um peso que não poderei carregar. Vou mesmo no chão, mesmo uma largata rastejante, mesmo nocauteada pelo destino. Lambo as feridas, enxugo as lágrimas e vou com você até o fim do mundo. E lá, no portal das nossas consciências, pedirei perdão por não ter podido ser mais do que fui, ter feito mais do que fiz. Mas agradecer-te eternamente a oportunidade de ser sua mãe. Há menos de um mês atrás, estar em Alagoas, e eu recebi a visita pós-reunião do Conselho Estadual, que eu também presidia lá, de uma mãe que